Agora a participação de Rodrigo Constantino no nosso Jornal da Manhã. Constantino, não tem como se fugir desse tema, a exoneração do secretário Marcos Cintra, a novela da CPMF. É o novo velho imposto que continua fazendo vítimas. Bom dia, Constantino. Bom dia, Tiago. É isso aí, é um imposto impopular. Mas, veja, eu acho que teve muito calor nesse debate aí, pouca gente realmente focou nos argumentos. Existem bons argumentos, e alguns economistas trouxeram isso à tona, contra o imposto, sem dúvida. Mas também existem alguns argumentos favoráveis, que são decentes. Por exemplo, e o ministro Paulo Guedes sempre focou neles, né? Ele tem uma base arrecadatória muito ampla, porque ele realmente pega ali os informais, pega tudo isso, e ele poderia chegar a 120, 150 bilhões de arrecadação. Dessa forma, ele precisa de uma estrutura muito enxuta para ser fiscalizado e administrado, ao contrário de outros impostos, e ele não era defendido, isso é preciso ser feito justiça, como a simples volta da CPMF. Ele vinha dentro de um pacote que o próprio Marcos Cintra sempre defendeu e o próprio ministro Paulo Guedes, de substituição de outros impostos sem aumento necessário na carga tributária. Então, mesmo assim, é possível ficar contra, e muitas pessoas ficaram contra, mas é preciso levar essas características também na hora do debate. Ainda assim, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deixou claro que não tinha clima para aprovar ele na Câmara. A reforma tributária, já dissemos isso antes, é mais complexa do que a previdenciária. Tem um projeto dentro da Câmara tramitando, tem um projeto do Senado e a proposta do governo que manteve em banho-maria e esperou para jogar muito tardiamente, e aí gerou essa confusão toda. Feito essa análise inicial, gerou sim uma reação muito forte nas redes sociais, na sociedade, e o presidente acusou o golpe, até porque foi resgatado aí umas mensagens dele no passado, do Onyx Lorenzoni, do assessor da presidência Felipe Martins, mostrando que não havia a menor possibilidade de resgatarem esse imposto. Então ficou ali no clima uma sensação de estelionato eleitoral, se ele fosse adiante com essa história. A narrativa do próprio presidente foi mudando com o tempo. Antes não há chance, depois ele falou, se o ministro apresentar bons argumentos e uma compensação, e aí mesmo assim não teve clima. O que aconteceu, na minha opinião? Marcos Cintra pagou o preço como boi de piranha, como bode expiatório para ser sacrificado, e o governo se blindar, especialmente o presidente Bolsonaro se blindar contra esse desgaste político do debate aí sobre a CPMF. Tanto que o presidente interino em exercício, né, o vice-presidente Mourão, afirmou que foi esse o motivo, né? Transbordou o debate para o público, e isso desgastou muito o governo. Ainda assim, tem algumas reportagens mostrando aí que o Paulo Guedes não teria desistido da ideia, porque ele gosta da ideia, né? E vamos deixar claro aqui para o nosso ouvinte internauta que não deixa de ser um liberal o cara que defende necessariamente CPMF. Ele defende dentro de um contexto de queda de outros tributos, simplificação geral da carga e sem aumento total. Isso é importante levar em conta. O Roberto Campos defendeu já isso como imposto único. O próprio Marcos Cintra falava em CPMF como imposto único, né? O empresário Flávio Rocha, da loja de Riachuelo, é simpático à ideia, ele é um liberal. Então, existe um bom debate para ser travado nessa área. Alguns bolsonaristas tomaram uma postura de ame ou odeie a CPMF sem debater o mérito, né? E fica numa situação desconfortável, porque aí o presidente mostra que pode voltar com a ideia à tona, aí pronto, a CPMF já não é mais o capeta. Aí ele vai lá e tuita dizendo que derrubou o Marcos Cintra e que está fora de cogitação isso, vão atacar o Cintra como se ele fosse quase um agente infiltrado para levar essa ideia adiante e que não fosse encampada pelo ministro Paulo Guedes ou o próprio presidente não estivesse flertando com ela. Isso aí não é honesto no debate. Então, o imposto em si é ruim, mas tem argumentos a favor que são razoáveis. O governo flertou com a ideia, principalmente porque ele arrecada rápido e de forma muito segura, porque é uma base muito ampla que não dá para fugir, tem pouca sonegação. Ainda assim, houve um desgaste público muito grande, político, e não havia muita chance de passar na Câmara. Isso levou à queda do Cintra, além de questões que estavam incomodando o presidente ali em relação a outra área da Receita, que é a fiscalizatória, né? Ele dizia que o Cintra não controla a Receita, até porque familiares seus foram vítimas de devassa, segundo os termos que ele usa. Isso também teria incomodado o presidente, que quer agora mexer aí
nesses cargos da Receita. Isso é preocupante, a turma da Receita está incomodada, os jornalistas vão ficar atentos, mas a questão da CPMF continua gerando muito barulho e muito pouco argumento racional. Que bom que caiu, eu não gosto do imposto, mas havia muito bolsonarista ali também, demonizando ou adorando, de acordo com o clima do momento. E não é por aí. Acho que a gente tem que ter um pouco mais de calma nos debates. Rodrigo, aqui é o Bruno Garchag. Queria te fazer uma pergunta a respeito dessa confusão toda, desse debate da CPMF. Como você falou, há argumentos dos dois lados, de quem defende e quem é contra, embora os argumentos contrários a esse tipo de imposto, que leva em conta o aspecto regressivo, um desincentivo enfim, aos negócios, tudo certo, me calam mais fundo no espírito, porque eu, por princípio, não gosto de imposto nenhum. Então, vamos partir dessa base. Mas eu acho que você também não gosta, né, Rodrigo? Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: você acha que a comunicação de dentro do governo, das pessoas que defendem esse modelo da de um imposto similar à CPMF é ruim? A comunicação é ruim? Porque tem os aspectos positivos em nenhum momento foram realçados, ou seja, o que fica para a gente que ouve isso e para o nosso ouvinte é que, bom, é mais um imposto dentro dessa desgraça tributária. Concordo totalmente, Bruno, e a comunicação vem sendo uma das grandes falhas desse governo. O empresário que eu citei, Flávio Rocha, do Grupo Brasil 200, ele estava fazendo um trabalho muito melhor de comunicação, né? Estava dando entrevistas e mostrando justamente que há um fator positivo dentro desse imposto. Eu concordo com o aspecto regressivo e tudo, mas veja, o cartão de crédito, as pessoas pagam 4% às vezes para ter o cartão de crédito, e não é isso que leva a uma fuga bancária, uma fuga do sistema. Havia muita crítica nesse aspecto, né? Vai ter uma fuga generalizada do sistema financeiro para fugir de um imposto de 0,3%, 0,4%. Não creio. Se fosse apenas um resgate da CPMF e nenhuma substituição de outros impostos, aí realmente tinha que ter uma manifestação na rua para ir contra. Não era esse o projeto do ministro Paulo Guedes. Tá? E aí é muito importante citar isso, porque ele estava encampando isso. O presidente Bolsonaro não tem coragem de demiti-lo hoje, né? Ainda. Mas o Sintra, foi por isso que eu disse que ele foi usado como bode expiatório. O Sintra estava lá e todo mundo sabe que o Sintra é o homem de uma nota só. Ele é o cara que defendia esse imposto. Por que ele estava lá, então? Então, houve sim, na minha opinião, um erro de comunicação. O governo não soube vender esse peixe. Havia uma crença do ministro de que agora estava começando a virar um pouco o jogo, só que isso aí gerou muito ruído e realmente ele foi atropelado. Eu continuo achando o imposto ruim, viu, Bruno? Eu concordo com você, todos os impostos são ruins. A discussão é sempre qual é o menos pior. Essa é a discussão de um liberal realista ou de um conservador prudente, né? Não vamos cair na utopia de falar que dá para viver sem imposto, acho que isso aí é ingênuo e romântico, e também não vamos achar que imposto é bom. Imposto é sempre ruim. Esse imposto ele tem algumas vantagens. E tem, obviamente, várias desvantagens. Mas a discussão é dentro de um contexto que o Paulo Guedes queria desonerar a folha de pagamentos. Esse era o contexto que estava sendo vendido, mas concordo com você, mal vendido. Deu nisso, gerou muito ruído e, como eu disse, pouca razão nesse debate. Mas, vida que segue. Rodrigo Constantino, bom trabalho para você. Valeu, até mais tarde. Bom dia a todos.